Sei que muitos queriam minha posição em relação ao novo SBS, onde é basicamente dito, implicitamente, que o Kizaru deu comida ao Luffy. Então, é isso que faremos agora, e caso queiram assistir alguma parte específica do vídeo, eu provavelmente vou dividir os trechos entre a explicação de se esse SBS limita a velocidade do verso, se isso upa o Kizaru implica que estava se segurando contra o Luffy e etc. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$ 5,00, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. No SBS 110, foi perguntado ao Oda quem teria dado comida ao Luffy, e o Oda responde: Luffy começou a devorar comida. Quando Luffy disse comida, quem foi que respondeu? Foi o Sanji ou o Frank que estavam presentes perto dele? Kizaru e Sentomaru também estavam lá. Quem fez isso nunca foi exposto. Ao que parece, essa ação parece ser feita na velocidade da luz, que nem a olho nu consegue ver. Nem eu sei. A velocidade da luz. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo no dia de lançamento dessa tradução, então não sei se lançaram alguma alteração ou diferença, mas vamos lá. Isso claramente se refere ao Kizaru, já que o Sanji e Frank estavam paralisados pelo Saturno, e o Kizaru só estava parcialmente paralisado por conta do soco do Luffy, mas ainda conseguia mover seu braço, e após dar comida a ele, estava sentado. Então sim, o que ele teria feito seria semelhante a essa imagem, no sentido de ele literalmente enviar seu braço. Infelizmente, como tudo que lança em One Piece, esse SBS já está sendo usado para tentar nerfar a velocidade dos personagens. O argumento é que o Kizaru seria limitado à velocidade da luz, por ser dito que deu comida na velocidade da luz para o Luffy, e ninguém enxergou isso, logo, ninguém teria a velocidade da luz. Isso seria basicamente desconsiderar o arco inteiro, e primeiramente, vamos falar sobre a aceleração do Kizaru. O próprio Kizaru fala, a aceleração é poder, ou seja, ele está acelerando a própria luz. Não, Carmen, ele está só aumentando a velocidade dele mesmo até alcançar a velocidade da luz, pois não tem como ultrapassar essa velocidade. Exceto que a velocidade da luz é constante e invariável, ou seja, a luz inicia na velocidade da luz e não tem como aumentar a velocidade de uma partícula até ela alcançar essa velocidade, pois partículas com essa velocidade como fótons já são criadas nessa velocidade, e já existem diversas afirmações de que ele se move na velocidade da luz casualmente. Então, basicamente, ele já iniciaria na velocidade da luz e iria acelerar ela. Dito isso, temos claramente que a luz começa normal, ou seja, já está na velocidade da luz, no mínimo, já que é literalmente luz, mas começa a fazer efeitos visuais de aceleração. Por último, temos a lógica. Se o Kizaru supostamente estivesse apenas atingindo a velocidade da luz, ele deveria atacar a queima-roupa, já que ir para longe só concede uma quantidade de tempo maior para reagir, mas já vimos o Luffy reagindo de perto, então nessa distância seria extremamente fácil caso não estivesse acelerando. Com isso dito, temos a declaração de que ele está acelerando, temos a demonstração visual da aceleração e ainda temos a lógica por trás disso, o que é plenamente possível pois Akuma no Mis evoluem com treinamento, até mesmo as da classe Logia, e por isso ele é capaz de ampliar a velocidade da luz, e eu sei que a maioria já está careca de saber disso tudo, mas infelizmente eu preciso explicar pois nem todos entenderam ainda. De qualquer jeito, outro ponto interessante de se reparar é que ele não aumenta a velocidade da luz apenas nessa técnica. Na verdade, isso nem é exatamente uma técnica nomeada, ele literalmente só pegou distância para acelerar mais. Ele ir o mais longe possível só mostra que quanto maior a distância, maior a velocidade. Então, ainda estaria acelerando de perto. Não faria o menor sentido acreditar que ele precisa pegar uma distância exata para acelerar. Por exemplo, ele só acelera se estiver a 1 km do Luffy, mas se estiver a 999 metros não. Isso obviamente não tem lógica e nunca foi dito. O ataque que ele usou contra o Luffy não é nomeado e nada implica que ele é o único ataque com aceleração. Ele só fala que a aceleração é poder, implicando que a aceleração é maior conforme a distância aumenta, o que significa que naturalmente os ataques dele aceleram conforme a distância, mas a aceleração é muito maior quando a distância é muito maior. Com isso dito, Luffy reagiu a lasers a queima-roupa, voou tão rápido quanto clones de luz, superou a velocidade de um laser para pular na frente dele e engolir, e quando Kizaru se transformou em luz para perseguir o Vegapunk, ele literalmente percorreu uma grande distância na forma gigante para pará-lo, além de esquivar de lasers extremamente próximo do Kizaru movendo o corpo todo. Ou seja,
o Luffy é completamente capaz de acompanhar a velocidade da luz amplificada que é inerente em todos os ataques do Kizaru, e essa aceleração só aumenta conforme a distância aumenta. Agora vamos supor que o Kizaru triplica a velocidade da luz e dispara um feixe nessa velocidade. A velocidade da luz triplicada agora é a velocidade da luz, não no sentido de velocidade da luz do nosso mundo, mas sim no sentido da velocidade em que a luz do Kizaru está se movendo. A luz da Akuma no Mi do Kizaru iria iniciar na velocidade da luz a partir do momento em que obtém ela, já que é o elemento natural, mas conforme vai evoluindo e amplificando, essa velocidade vai aumentando, e essa velocidade aumentada se torna a velocidade em que a luz está se movendo. A explicação mais plausível que eu encontrei é de que quando o Oda fala que o Kizaru se moveu na velocidade da luz, além de falar dessa velocidade para destacar que se refere ao Kizaru, já que todo mundo reconheceria ele com esse termo, ele não está falando da velocidade da luz que nós imaginamos, e sim da velocidade em que a luz do Kizaru estava se movendo e é capaz de se mover. Com tudo isso explicado, é bem simples, não tem nenhuma incoerência nisso, o Oda não está maluco e isso não limita a velocidade do verso de One Piece. Na verdade, quem acha isso sinceramente não conseguiu pensar direito, porque é completamente ilógico acreditar que realmente o Luffy não tem velocidade nem mesmo para enxergar o Kizaru se movendo de maneira casual, sabendo que ele sempre se move na velocidade da luz, até mesmo para entregar comida. E o Luffy literalmente acompanhou ele durante a batalha, e isso com a luz muito mais acelerada por conta da distância muito maior. Com tudo isso explicado, finalmente vamos falar das consequências que o Kizaru ter dado comida ao Luffy geraria. Isso inicialmente parece inconsistente com as ações do Kizaru. Ele literalmente perfurou o Sanji, Franky e Atlas com seus lasers, o que poderia até mesmo ser letal, tentou partir a Bonnie em dois e literalmente matou o Vegapunk. Se ele estivesse fazendo corpo mole para matar o Vegapunk, como dizem, era só ele deixar entender que não consegue passar pelo Luffy e por isso não consegue finalizar o Vegapunk. Mas dentro do próprio arco, ele deixa claro que teve a intenção de matar nesse ataque. E deixa claro que cumpriu seu trabalho. Então a hipótese mais lógica de por que ele teria dado comida ao Luffy é que ele tinha um plano mais amplo, como por exemplo, do Luffy salvar os satélites do Vegapunk, a Bonnie, o Sentomaru, ao menos salvar alguém, já que desde o início ele estava na intenção de acabar com a vida de alguém, mesmo que obviamente era uma situação difícil para ele. Ele estava se segurando? Na verdade, primeiro precisamos perguntar, por que ele estaria se segurando? Ele e o Luffy tiveram apenas breves confrontos. O Kizaru claramente não estava focado nele e sim em perseguir o Vegapunk, e por isso ele ficava fugindo, enquanto o Luffy estava com o objetivo apenas de ganhar tempo, não de derrotar o Kizaru. Então ambos não estavam indo com tudo porque isso apenas não era uma batalha de verdade. Não há motivos para o Kizaru se segurar, sendo que são apenas trocas de golpes comuns. Mesmo que ele quisesse ajudar o Luffy por algum motivo, ainda seria algo semelhante a uma situação de Kaido vs Big Mom ou Shanks vs Barba Branca. Nada impede de ter uma boa troca de golpes. Nenhum dos dois seriam teoricamente derrotados, pois não era a intenção de nenhum dos dois derrotar seu adversário. O problema é que essa situação é desvantajosa ao Luffy, que só estava segurando ele e ganhando tempo. Ou seja, desperdiçando o tempo do seu Gear 5 sem lutar a sério, e tendo que perseguir o Kizaru por toda a ilha o tempo todo. Ou seja, ele acabou se desgastando, e para não ficar na derrota por estamina, ele dá um literal one-shot no Kizaru. Isso é indefesável, eles não estavam lutando a sério, mas nesse ponto, o Luffy usou o primeiro ataque imbuído de Haki do Rei e derrotou o Kizaru. Mesmo se estivesse se segurando, não muda o fato de que a durabilidade do Kizaru não tancou esse golpe do Luffy. E ele ainda ficou no chão, incapacitado, só conseguindo mover seu braço que seria usado para levar comida ao Luffy mais tarde. Além disso, depois do Luffy comer, vemos ele lidando facilmente com o Kizaru, derrubando ele com um soco de Haki Dormento básico, esquivando de seus ataques a queima-roupa facilmente, e etc. Acredito que qualquer pessoa que ler isso de forma imparcial e sem conhecer os personagens, mesmo considerando que ambos não estavam lutando a sério, acabaria percebendo uma enorme superioridade do Luffy. Kizaru foi com tudo nessa luta? Não, mas o Luffy também não. Nenhum deles queria derrotar um ao outro, porém o Luffy demonstrou feitos muito melhores, por evitar facilmente todos seus ataques de lasers, que ele não estaria fazendo algo como nerfar a velocidade dos próprios ataques, pois a velocidade deles depende apenas da distância para aumentar a aceleração, e etc. Mas o Kizaru levantou antes do Luffy, logo ele é mais forte.
Bom, entregar a comida não implica que ele levantou, já que seria nada discreto ele levantando para entregar e provavelmente alguém acabaria vendo. Tudo implica que ele só utilizou o braço. Além disso, o Luffy só chegou nessa situação de perder o Gear 5 porque eles não estavam lutando a sério. O objetivo era fazer o Kizaru perder tempo e justamente por isso, o Luffy eventualmente perdeu tempo até perder o Gear 5. Aí sim ele demorou mais para levantar do que o Kizaru, não porque ele foi derrotado, e sim por consequências do próprio Gear 5. Consequências essas que só chegaram a acontecer justamente porque ele não estava lutando a sério e usando seus ataques mais fortes. Não existe nenhum demérito ao Luffy, e eu mesmo antigamente considerava que o Kizaru teria entregado comida, tanto que eu até já debati defendendo isso, apesar de depois começar a achar mais plausível que foi o Caribou, mas em momento algum, o Luffy é mostrado ter dificuldades na luta, o que não nos dá margem para teorizar o que mudaria se o Kizaru lutasse em seu 100%. Ele não se demonstrou equiparável ao Luffy e nem sequer aguentou seus golpes, o que significa que não temos uma base mínima. É como pegarmos o Kaido e colocarmos contra o Luffy. Aí o Kaido vence facilmente e nos é revelado que o Zoro estava nerfado, mas literalmente isso não nos diz o quanto isso mudaria na luta, já que não temos uma base mínima. Ainda existiria a possibilidade dele perder facilmente, tal como a dele realmente ser equiparável ao Kaido. Como conclusão, podemos dizer que o Kizaru ter dado comida ao Luffy é um ato muito bom da parte dele e acrescenta bastante à sua personalidade, mas de maneira alguma muda algo no resultado da luta deles. Como eu já tinha feito esse vídeo até essa parte, no dia 29, e lançaram novas informações extremamente importantes no Evercard, eu vou falar sobre isso agora. Nessa parte é dito: como um almirante do quartel-general da Marinha, conhecido por seu antigo e único senso de justiça incerta, seu comportamento indiferente sempre foi impressionante. Mas essa missão era diferente: a eliminação de seu amigo próximo Vegapunk. Enterrando sua turbulência insuportável, ele partiu para defender seu dever e posição como almirante Kizaru. No entanto, apesar de sua abordagem calma, sua angústia interior não pôde ser totalmente escondida. Com o coração pesado, ele finalmente levantou a mão contra seu amigo, e até hoje, seus óculos de sol permanecem nublados. Ou seja, obviamente foi uma missão dura para ele. Aqui ele não estava mais calmo como normalmente. Como se para advertir seu eu vacilante e indeciso preso em um conflito interno, ele deliberadamente expressa sua missão em voz alta. Basicamente, isso confirma que Kizaru estava indeciso e vacilante, e isso explica o porquê dele ter dado comida ao Luffy. Naquele ponto, ele ainda não sabia se iria ou não matar o Vegapunk, mesmo que posteriormente ele iria cumprir sua missão. Apesar disso, temos um ponto importante. Ele se adapta com flexibilidade ao estilo de luta imprevisível de Luffy, uma habilidade possibilitada por sua vasta experiência em batalha. Ou seja, ele estar indeciso e vacilando em relação ao Vegapunk não tem relação nenhuma a enfrentar o Luffy, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse foi um bom trecho do Viver Card para mostrar que, apesar de seus problemas com a missão de finalizar o Vegapunk, ele ainda estava concentrado o suficiente na luta contra o Luffy para se adaptar a seu estilo. Muita gente está falando como se o Vivrecard e o SBS tivessem refutado tudo que eu falo, sendo que eles não fizeram isso. O fato dele estar indeciso em relação a matar o Vegapunk já tinha sido inclusive abordado no meu vídeo passado sobre esse assunto como uma possibilidade, mas não que interfere na batalha em si. E eu vou deixar alguns trechos explicando melhor, mas no geral, eu fico por aqui nesse vídeo. Bem, na verdade, mesmo se ele supostamente estivesse nerfado mentalmente, isso é apenas um artifício usado de argumento pelos fanboys do Kizaru para dizer que ele não foi 100% contra o Luffy. O Garp lá em Marineford mostrou o que é nerf mental. Ele simplesmente não conseguiu atacar seu neto Luffy, ficando paralisado e sendo jogado por ele. Apesar disso, ele não estava nerfado para enfrentar um arco, por exemplo, jogando ele no chão com um soco, assim como para enfrentar a tripulação do Barba Negra. Basicamente, o que eu quero dizer é que apesar de ele estar mentalmente nerfado para enfrentar o Luffy, isso afetou ele única e exclusivamente contra o Luffy, fazendo ele se segurar e nem atacar, mas isso não afeta nada nas demais lutas dele. Da mesma forma que se o Kizaru estivesse hesitante em matar o Vegapunk, isso não iria afetar em nada contra o Luffy, que seria visto como inimigo dele da mesma forma. Esse é um artifício totalmente sem sentido usado para argumentar que ele não mostrou seu 100%, mas mesmo esse nerf só seria válido contra o próprio Vegapunk. Nada seguraria ele contra o Luffy, da mesma forma que nada segurava o Garp contra o Marco. Vimos o Kizaru usando todas as técnicas que ele usou lá em Marineford, e mais técnicas, como os clones de luz e o chute que acelera a velocidade além da luz, ou seja, ele usou um potencial maior. Se isso está nerfado, então ele deveria estar nerfado em Marineford, já que literalmente o Kizaru de Egghead demonstrou mais poder do que o de Marineford, tornando totalmente incoerente através de feitos.
Já sabemos que não é uma tarefa fácil para ele, e que ele estava mentalmente abalado, mas isso tornaria ele fraco? O que é mais argumentado é que como o Haki vem da força de espírito, a tristeza iria enfraquecer o Haki, mas na verdade, teoricamente é o oposto disso. Haki vem da força do espírito, e emoções fortes são justamente o que desencadeia um Haki forte. O que define a emoção que torna o Haki fraco ou forte? Nessa lógica, raiva deveria tornar o Haki fraco, já que é uma emoção negativa. Na verdade, o próprio mangá já demonstrou que todas as emoções, tanto positivas quanto negativas, tornam o Haki mais forte, e o Shon Haki do Kaido é a prova viva. Após ficar bêbado, ele começa a ter diversas emoções diferentes como alegria, paixão, raiva, sede de sangue e tristeza, inclusive declarado que isso torna o seu Haki mais forte, justamente por ter emoções fortes, com a tristeza inclusa nisso.